E aí pessoal, tudo bem? A gente vai agora para fazer a parte dos algoritmos. Eu vou começar com a linguagem Python, tá? E aí eu vou fazendo aqui e eu espero que vocês consigam entender melhor, tá? No nosso primeiro exercício lá, então esse é o código em Python. Então o i ele vai receber o valor de 1. O a eu quero receber um valor, no caso para esse código ser reutilizado várias vezes. Eu coloquei esse input que é para receber uma entrada do usuário. E esse int é simplesmente para converter para o tipo inteiro. Porque no caso a gente está trabalhando com números inteiros, tá bom? Porque esse mecanismo input do Python, ele nos devolve uma string que são palavras. A gente não consegue fazer conta com palavras, tá bom? Só com números. Então, beleza. Aqui o valor de t ele recebe a, como a gente tinha visto no primeiro exercício. E o while, eu vou fazer essa estrutura de repetição. Então, enquanto o i for menor do que a, eu vou fazer essa estrutura de repetição aqui, tá? Lembre-se, como o i é 1 e o a no nosso primeiro exercício vale 1 também, essa estrutura de laço não vai ser feita e já vai cair para cá e aí vai printar o valor de 1, tá bom? Então você manda aqui rodar o código, o valor de a para 1, o valor de t é 1, tá? Então, tá certo. Nosso segundo exercício, tá? Eu vou ter dois valores, então eu pedi o input pro meu usuário e converti pro tipo inteiro para novamente a gente poder fazer conta com números. E aí a gente vai cair naquela condição, né? Então, o if e o else. Então, se a for maior do que b, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair o a de b. Se não, eu tenho que somar a com b, tá? Como no nosso segundo exercício o valor de a vale 10 e o b vale 10, ele entrou nessa condição aqui, tá? Então ele somou os dois, tá certinho. Agora nesse exercício 3, o valor de a valia 10 e o valor de b valia 7, tá? E aqui de novo eu peço a entrada dos valores para o usuário. E agora eu quero saber, para esses valores que são diferentes, quanto que ele vai dar. Então o a vale 10 e o b vale 7. 3. Então, o que a gente entende? Ele caiu nessa condição aqui. Por que ele caiu aqui? Porque 10 é maior do que 7, tá bom? Antes 10 não era maior do que 10, ele era igual. Então, como isso não se satisfaz, ele caía para o else. E aí ele somava, tá bom? Agora, para o nosso exercício 4, ele invertia, né? Então, ele pegava o a igual a 7, antes era 10, e o b era 7, agora se torna 10, tá? Então, vamos colocar aqui 7 e 10, e ele me devolve 17, tá bom? Então, ele cai nessa condição aqui, por quê? Porque o a não é maior do que b nesse caso, 7 não é maior do que 10, tá bom? Então, ele cai justamente no senão, que é a condição contrária. Nosso exercício 5 aqui, a diferença agora é que a gente vai ter uma estrutura de repetição, tá bom? Então eu vou receber os valores do usuário. No nosso caso, o valor de a era 5, o valor de i é 1, o valor de t era 0. E aí eu caio nessa condição aqui de enquanto. Então, enquanto o i for menor do que o a, eu vou repetir essa estrutura aqui, tá? Sempre somando a variável para atualizar, para não cair naquilo que a gente chama de looping. Porque senão o computador vai começar a fazer conta. Por quê? Porque justamente a gente não atualizou a variável i, que é a nossa variável contadora. Essa variável contadora é super importante para a gente ter noção de quando que o nosso código tem que parar, tá bom? Então, o while, enquanto o i, no caso 1, for menor do que o a, que é 5, ele vai fazer essa repetição aqui pra gente. No caso, colocando o valor de 5, dá 20. O que você tem que entender? Aqui, quantas vezes ele fez pelo menos essa conta? Pelo menos 4 vezes. Abel, por que pelo menos 4 vezes? Lembra na minha explicação anterior. Porque como o i é 1, faz a conta comigo. Para quebrar esse laço, o i tem que ser igual a 5. Então, como o i vale 1, i vale 2, i vale 3, i vale 4, i vale 5. Então eu fiz 4 vezes essa conta, tá bom? Então, se eu fiz 4 vezes, o valor de t aqui, também eu faço o mesmo processo 4 vezes.
Como o t vale 0 aqui no começo e o a vale 5, então a primeira vez que o valor de t armazena é 5, depois ele soma com 5 que dá 10, depois o 10 soma com mais 5 que dá 15, depois ele soma com mais 5 que dá 20, que é basicamente você multiplicar 4 por 5, tá? Então dá 20. O exercício 6 agora, né? A gente vai utilizar a diferença que antes o nosso t valia 0 e aqui o t vale a. Então ele já vai armazenar o valor de 5 naturalmente. Então aqui a diferença é que a gente vai fazer o mesmo processo, ou seja, repetir 4 vezes. Só que no início o nosso t vai valer 10. Então 5 mais 5 dá 10. Depois de 10 mais 15, mais 5 dá 15. Mais 5 dá 20. Mais 5 dá 25, tá bom? Então vamos fazer aqui o teste. Colocar aqui o valor de 5. E ele me devolve 25, certinho, tá bom? Então espero que você tenha entendido que a gente fez o mesmo processo, ou seja, a gente contou isso aqui para dar o i para valer 5 4 vezes. O i aqui, no caso, vale 1. 1 mais 1 dá 2. Depois eu tenho que fazer a outra vez. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 1, 5. Caiu nesse 5, ele quebra o laço porque essa afirmação é falsa, tá bom? O i, ele não é, o 5 não é menor que 5, ele é igual, quebra essa afirmação. Ele volta justamente para esse print t, que é para mostrar o valor de t atualizado. Agora, a nossa questão 7 aqui, eu tenho o valor de a e de b, que eu tenho que pegar do usuário. Agora, a gente vai ter duas variáveis. A gente estava trabalhando com t e i, a gente agora está trabalhando com r e i. Então, o r vale 2 e o i vale 1. Se o a for menor do que o b, no caso, 7, ele não é menor do que 6, ele é maior, então ele vai cair nesse else. Então, o nosso t vai receber o valor de b e não o valor de a, tá bom? E o nosso laço de repetição, o i, enquanto for menor ou igual a t, então o i vale 1, o t nosso aqui, como caiu para b, vale 6. Então, enquanto o i for menor ou igual a 6, aí eu repito, agora não basta ser igual, tem que ser necessariamente maior, porque o igual agora inclui. Então não basta ser igual para quebrar esse laço, ele tem que ser maior necessariamente, tá bom? Então aqui, como aqui é 6 e aqui é 1, eu tenho que pelo menos somar aqui nosso i, pelo menos, vamos pensar aqui, eu tenho o i, eu vou somar 1, aí vai dar 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 não satisfaz, porque ele ainda é igual. Então eu vou fazer pelo menos 6 vezes, tá bom? Para quebrar esse laço. Então, essa conta aqui é que a gente vai chamar de exponenciação, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, quantas vezes a gente fez esse laço? A gente fez pelo menos 6 vezes. Então eu vou repetir esse mesmo processo pelo menos 6 vezes. Então, colocando aqui o valor, então o valor de 7 para A e o valor de 6 para B, eu vou ter 128, tá bom? Então, esse é o valor certinho para vocês terem a noção. Eu vou fazer esse processo 6 vezes. Então, como 2 aqui já vale 2, né? Então aqui vai a primeira vez 4, tá? Aí 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Eu fiz 6 vezes e aí eu fiz aqui para comprovar para vocês. Aí aqui eu tenho o exercício 8. Agora, o nosso valor de A, que é aquele diagrama de quadros, né? Já não cai mais tanto no fluxograma. Então, eu vou receber o valor de A, que é 5 nesse caso. E aqui ele pede enquanto o I for menor do que 10, ou igual. Então, de novo, eu tenho que fazer esse laço pelo menos 10 vezes, tá? Porque ele tem que ser maior do que 10, ele tem que ser 11. Então, aquela conta é mais complexa um pouco, né? Porque eu tenho que multiplicar por A e fazer sucessivas vezes. O computador faz muito rápido, né? Então, colocando aqui o valor de 5, ele vai me dar 275, que é a resposta dessa conta aqui bizarra, que você teria que fazer várias e várias vezes, tá bom? 11 vezes, pensa bem. Quanto que o computador faz muito rápido essa conta. Agora aqui no nosso penúltimo exercício, eu vou ter aqui o valor de A. Então,
A e B, que são 2 e 6 nesse caso, desse exercício. E o I, ele vai receber o valor de A. Então o I, nesse caso, vale 2. O S valendo 0. Tá. Então enquanto 2 for menor do que 2, ele vai entrar nesse laço. No caso, como o I ele é igual a A, e essa condição aqui, no nosso caso do exercício 9 não é A, né? É B. Eu tenho que o B, no nosso caso, vale 6. Então ele vai repetir esse processo pelo menos 2 vezes, tá? Por quê? Porque aqui a gente não está somando 1, a gente está somando 2. Então como o I vale 2, então eu tenho 2 mais 2, 4. Então eu vou ter que fazer mais uma vez. Então 4 mais 2, 6. 6, eu já caí no 6. Então 6 é igual, é menor do que 6? Não, ele é igual. Você quebra o laço e ele pede para mostrar o valor de S. Vamos ver? Então eu vou colocando aqui o valor de 2 para A e 6 para B. Vai resultar em 12, tá certinho. Agora indo para o nosso último exercício, exercício 10. De novo, eu vou receber os valores tanto de A quanto de B. Que no nosso caso aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é 5 e 7. Então a gente vai ter aqui o valor de I de S valendo 0, tá bom? E aí aqui, como o nosso A vale 5 e o B vale 7, ele cai nesse if mesmo, tá? Porque o 7 é maior do que o 5. Então ele vai nessa estrutura de repetição aqui. Então como o I vale 0, eu tenho que fazer enquanto o I for menor do que 5. Então eu tenho que fazer pelo menos 5 vezes esse laço de repetição. Sempre somando 2. Então, como aqui é 0, então eu vou somar 2 mais 6. Então eu vou fazer 3 laços de repetição aqui pelo menos. Para ele ser maior ou pelo menos igual, no caso tem que ser igual, perdão, tem que ser maior. Porque aqui está somando sempre 2, números pares. Então, eu vou ter que fazer essa estrutura 3 vezes. Então, o S vale 0, o B vale 7. Então, 7 vezes 3, 21. Então, o nosso valor de S aqui vale 21. Vamos ver se está certo? 5 e 7. 21 certinho, beleza? Então, esse aqui foi feito em Python, tá? Eu vou fazer também, compartilhe e curta esse vídeo e que você possa ajudar a crescer o canal. E é isso, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.